Começando mais um Marketing Sucesso. Primeiramente, quero mandar um recado para o pessoal da Fipasa. Fica tranquilo, Fipasa está pensando em comprar um seminovo de qualidade, revisado. Passa lá, fala com o Murilo, liga para o André, faz um sinal de fumaça, vai na loja da 282, vai na loja da Ivo Silveira. Acessa também www.seminovos.com/Fipasa. Fica tranquilo, Fipasa. Grande abraço para o Murilo e Fipasa na vida da gente é tudo. Hoje estou recebendo aqui Gentil Cordioli, muito prazer em recebê-lo. É praticamente uma entidade no setor de pré-fabricados, o cara que veio falar tudo sobre o setor de pré-fabricados e construção civil. É isso mesmo, Gentil? Eu agradeço os elogios, mas a gente tem uma opinião sempre autocrítica, né? De querer superar alguns parâmetros. Na verdade, a gente tem uma história que tem uma ligação muito grande com o setor e com a construção civil. Uhum. E dentro desse contexto, a minha empresa está aí no mercado agora se posicionando como uma empresa que vai atuar na área. Certo. Está atuando na área de pré-fabricados, né? Uhum. E em linhas gerais seria essa a ideia, né? Entendi. Mas conta pra gente aí um pouco da história. Hoje a Prelog, ela tá na Palhoça, é isso? Isso, a Prelog é a minha indústria de pré-fabricados, que a gente consolidou ela, fundou ela na Palhoça, lá no Aririu. E ela tem como, vamos dizer assim, como missão, o ideal que norteou ela foi a de criar uma indústria que agregasse alta tecnologia na produção de pré-fabricados, voltada para o segmento de galpões, pavilhões logísticos de alta performance, que são pavilhões com pé direito maior, com docker, voltados para atender as tendências de logística mais moderna, por duas situações. Primeiro, porque o mercado, de modo geral, está pedindo isso, certo, e a gente vê uma demanda reprimida de oferta. A oferta não existe hoje, então a demanda acaba não sendo atendida. Claro. E também porque, de um modo geral, lá na Palhoça, isso foi um dos pontos que também se serviram de intuição. A Palhoça virou uma cidade logística, né? Nós temos lá 3 rodovias nascendo, tem a 282, a BR-101 e o contorno viário. O contorno viário nasce lá e termina em Tijucas, Tijuquinhas. Então isso criou uma demanda, criou uma oportunização de empresas voltadas para a logística que consideram aquela região estratégica. E se nós olharmos, vamos dizer assim, em termos de diagnóstico, a Grande Florianópolis e o nosso mercado de atuação, que seria alguma coisa perto de Itajaí até Imbituba, vamos falar assim, a gente vê que não existe empresa de pré-fabricado atuando na área com esse nicho com esse foco de operação. Quem atende a gente aqui são empresas que vêm do Vale do Itajaí, que vêm da região da Serra, de Tuporanga. E a minha formação é engenharia civil e eu, na minha juventude, atuei na área de pré-fabricados. Então eu tenho uma certa familiaridade com tudo isso aí. E aí uniu o útil ao agradável, porque eu atuava também com imóveis. Legal. E vi uma demanda reprimida. Conta, te cortando, a gente conversava em off ali, conta um pouco como surgiu ali essa situação aí da Prelog e da Firenze. É isso, eu comecei a atuar na área de empreendimento imobiliário, de urbanismo, né? Urbanização de áreas, quando eu tive que passar a administrar o patrimônio que meu pai deixou em vida, lá na época de 2004. E eu, antes disso, atuava na indústria da construção civil que ele tinha. Então, até 2004, eu trabalhava, vamos dizer assim, no que aparecia. Quando aconteceu a oportunidade, nessa situação, das lacunas que meu pai deixou, eu tive que pegar o patrimônio imobiliário que a gente tinha, que era muita coisa, e transformar isso em empreendimento imobiliário. Certo. E foi aí que nasceu a Firenze. Inicialmente Firenze Participações, depois Firenze
Multiurbanismo, que é a Ok. nossa marca hoje, que é a nossa empresa líder. E o que nós fazemos? Inicialmente eu montei ela para fazer empreendimentos imobiliários nos terrenos que eram nossos. Certo. Aí, com o passar do tempo, a gente virou referência e começamos a demanda de imóveis externos começou a ser maior. As pessoas começaram a me procurar para fazer parcerias e empreendimentos e loteamentos. E a gente desenvolveu algum know-how nisso e se transformou num benchmark no mercado, numa Claro. espécie de referência. Referência. E hoje a Finese Multiurbanismo, modéstia à parte, ela ocupa uma posição bem privilegiada no mercado de urbanização de terras. Tanto é que o nosso lema é terras de valor. Legal. A gente criou uma expertise de criar conceitos de habitabilidade, de qualidade de vida, de valorização do meio ambiente, de tecnologias voltadas para a sustentabilidade. Agregamos isso aos nossos loteamentos, popularmente loteamentos. Hoje não se fala mais em loteamento, se fala em bairro planejado. Bairro planejado. E isso se transformou guindou a empresa ao patamar que ela está hoje. E Sim. esse bobear eu nem mando mais nela hoje. Né? Hoje tem lá um filtro de tudo quanto é lado para resolver as coisas. Mas está lá, é a nossa ideia. Só que a Finese Multiurbanismo, ela atuou muito tempo, durante esse tempo aí, que foi de 2004 até 2020, vamos dizer assim, ela fez empreendimentos residenciais de populares, porque no Brasil não tinha Palhoça, tinha essa demanda. Tinha essa demanda de alto e médio padrão e alto, e logísticos, Certo. voltados para empresas, para empresas se instalarem. E o nosso primeiro empreendimento, que é o nosso maior case, um dos maiores que eu tenho, foi o Firenze Business Park, que nós fizemos em Palhoça, em 2009, nós lançamos ele, e foi um sucesso. E foi uma aposta muito arrojada minha e do meu sócio na época, que era o Pedro Paulo, da Topossolo, Certo. que eu não posso deixar de citar, porque ele me deu ele me ensinou muita coisa na área de urbanismo, né, de parcelamento de solo. A gente apostou em fazer na cidade de Palhoça, num terreno que era totalmente residencial, a vocação, porque tinha residência de tudo quanto é lado, tinha o Nova Palhoça de um lado, que era um loteamento residencial, e nós vamos fazer alguma coisa na área de logística. E fizemos ele todo logística, era um empreendimento grande. E nós vendemos 80% dele, ou 90%, e os 10% que sobrou ficou em lote. Entendi. Ficou terra. E aí eu fiz outros empreendimentos logísticos ao longo depois dali. E aí, fazendo o link, depois de um tempo, nós tínhamos um estoque de terra muito grande, pronta para ser utilizada, operada na área de logística, e eu achei que não era para vender, porque eu mexo com terra, então não, vamos deixar valorizando. Aí eu resolvi fazer um pavilhão para locação. E aí, quando a gente foi adquirir a estrutura, eu comecei a fazer conta, já puxando a minha história lá de trás, que eu já tinha feito o galpão, mas achei, não, isso aqui eu consigo fazer mais barato. Claro. Fiquei um tempo até aceitar essa ideia, porque a gente tem maturando. E aí nasceu a Prelog dessa ideia. Vamos fazer uma indústria de pré-fabricados, com alta tecnologia, que construa galpões, porque também era muita dificuldade achar quem fizesse o que eu queria fazer, pé direito alto, doca e tal. E quando E aí nasceu a Prelog, só te interrompendo aí. Claro, não, eu montei a indústria para operar, para produzir esses galpões para mim. Só que ela ficou ficou com uma capacidade gigante. E aí, vamos ter que jogar no mercado também. E aí entra a história que eu estou te contando. Sim. A questão da tecnologia, quando tu fala, tecnologia e segurança. Quando a gente fala nisso, onde é que ela se encaixa no pré-fabricado? Aí é o seguinte, eu falei para você que eu atuei lá atrás, em 2002, foi a última vez o último galpão que eu construí aqui na Grande Florianópolis foi em 2002, mas eu atuei desde 93 nessa área. E aquela época era uma época que a economia brasileira passou por uma modernização muito grande, mas a gente trabalhava com muito arcaico. E não existiam os equipamentos que tem hoje. E não existia a cultura que nós temos hoje de segurança. Sim. E eu vou ser bem sincero, um dos motivos de eu não querer mais atuar na área era a falta de segurança que eu via
que eu tinha que conviver Uhum. para fazer as operações de montagem das estruturas. Certo. Porque você trabalha com altura e você tem que ter cuidado. E naquela época não tinha equipamento que te desse essa segurança. Então, quando nós montamos a ideia da Prelog, a primeira coisa que eu falei quando eu contratei o primeiro engenheiro e o primeiro encarregado foi o seguinte: ó, vamos fazer um negócio com qualidade. A segurança vem desde o cálculo estrutural Certo. até a robustez da peça, que minha peça é um pouco mais robusta do que os padrões. O acabamento tem que ser com qualidade e segurança está em primeiro lugar. Certo. Eu prefiro que a obra demore mais, mas que todo mundo deite à noite e durma tranquilo, do que a gente fique preocupado que a gente hoje cometemos uma infração que podia ter dado um problema. Sim. Isso é que eu falo o tempo todo lá para o encarregado da fábrica, para os meus engenheiros. A cultura minha é essa, de segurança. Então a segurança vai desde o cálculo estrutural, porque você tem que dar segurança para o cliente. Tem cliente que chega lá e fala, mas precisa tudo isso. Se você for seguir a norma, precisa. Agora, se tu for talvez não precise. Mas e até você passar lá e ver uma pessoa trabalhando na obra que ela pega uma escada para pintar, e eu não quero escada, eu quero plataforma elevatória. Essas preocupações, elas norteiam a minha filosofia na indústria. E é aí que vem esse slogan aí da qualidade, segurança em estruturas. E inovação e sustentabilidade? A inovação ela é a própria ideia de trabalhar com o máximo de automação possível dentro da indústria e usando esses equipamentos que existem. Porque tem gente que ainda prefere abrir mão de tecnologia, de equipamento em prol de uma suposta economia, que ele não faz a conta. Economia burra? Sem querer forçar a barra, talvez, porque ele não faz a conta do que uma incomodação na vida pode gerar por conta de uma economia de palito, né? Uma economia barato sai caro, aquela história. Né? E a outra ideia, outra pergunta que você fez, sustentabilidade. A sustentabilidade, eu acho que isso aí, a empresa que entra no mercado hoje e não pensa em meio ambiente e sustentabilidade, ela vai ser expelida do mercado com o tempo. Sim. Então, se você for lá na Prelog, nós temos reaproveitamento de água de chuva, nós temos preocupação com o descarte dos resíduos do concreto, que é uma exigência da norma, mas tem gente que não faz. Claro. Coleta, estamos implantando um programa de coleta seletiva, de separação do lixo reciclado. A gente tem uma preocupação muito grande com entulho, limpeza, porque sustentabilidade não é só você chegar e dizer, não, vou separar o lixinho aqui e vai. Mas se a tua casa, vamos falar tá suja, sim, a tua higiene mental não vem. Então, um ambiente limpo dentro de uma indústria organizado é fundamental para o trabalhador não se preocupar, ele não ficar intoxicado no foco dele, na hora que ele vai fazer a operação dele lá de... E eu acho que isso norteia tudo. Agora, a gente, dentro das nossas obras, a gente contempla o acabamento necessário para permitir o uso de tecnologias. Sim. Mas hoje ainda estão, no caso da entrega do galpão, isso tem que vir do cliente, muita coisa, né? Agora, a minha indústria tem essa preocupação. E a parte da loteadora, lá, da urbanizadora, o último empreendimento que a gente está fazendo, ele tem lá exigência e restrição urbanística para o cliente, para o morador, incorporar uma tecnologia de sustentabilidade, de 3 tecnologias ou 2, para ele ter direito a... Senão ele não pode se enquadrar, ele é obrigado pela restrição urbanística dele. Então, a gente tem esse comprometimento. Sim. Mas isso é um processo cultural, você vai mudando as opiniões, né, os paradigmas de todo mundo, dentro da empresa, fora, até o pessoal entender que é assim. Claro. Mas isso é uma realidade. Transformação, inovação. Mercado de pré-moldado hoje em Santa Catarina, como que anda? Pré-fabricado? Assim, eu vejo Santa Catarina é uma ilha dentro do Brasil. Nossa economia ela tem uma permeabilidade de inovação e tecnologia maior do que a média proporcional, vamos falar assim, né? Sim. É claro que se você comparar com São Paulo, você tem nichos lá que estão na nossa frente iguais.
Mas o nosso estado é muito pujante nessa área. Com certeza. E nós temos uma deficiência, o mercado de construção civil, da construção, ele tem uma deficiência de mão de obra. Se você for consultar os players do mercado aí, na área de construção aqui da cidade, por exemplo, pegar as maiores construtoras aí, e eles vão dizer que o maior gargalo, os empreiteiros que prestam serviço, a maior dificuldade é a mão de obra qualificada. Essa ausência, essa lacuna, juntamente com o fato de Santa Catarina ter uma economia modernizada, eles criam as condições para que a área de pré-fabricados ela tenha um foco, ela tem uma reserva de mercado muito grande, tem uma área de expansão muito grande. Certo. Porque não existe a concorrência sem ser com pré-fabricado é muito caro. Claro. Porque às vezes pode ser mais barato, mas tu não tem mão de obra. Sim. E o mais barato também é aquele barato sai caro lá que eu falei. Que a gente está falando. E tu acha que agora tu está falando e eu estou aqui viajando e pensando também no seguinte, a questão da mão de obra, será que, me corrija se eu estiver errado, e isso é uma resposta do teu meio, do teu segmento, do teu setor, que tu domina e que tu é autoridade. Tu não acha que, de repente, dada a tecnologia, o RH não está conseguindo acompanhar? Olha, tem as duas coisas. Eu acho que o RH, o recurso humano, a mão de obra, a matéria, assim, ó, matéria humana. existe uma deficiência de formação. Sim, que não é só numa área. Porque tradicionalmente o funcionário, o operador da construção civil, ele supõe-se, né, supunha-se antigamente que era uma pessoa com um nível cultural um pouco mais baixo. Certo. Não tinha escolaridade, tal. Isso está mudando, não é Claro, tão assim. Claro. Por quê? Porque tem mais tecnologia. Se você pegar hoje um operador, um motorista que dirige um Volvo 540 hoje, e botar ele num caminhão da época, e pegar um daquele e botar hoje, não dá certo. Um daquela época não faz o que faz hoje. Então, a capacitação teve que se modernizar. Ao mesmo tempo, ainda tem muita gente mal capacitada que precisa de apoio. E esse pessoal, ele quando tem que trabalhar dentro de uma área mais modernizada, ele não sabe, ele não rende. Então tem as duas situações. De um modo geral, a gente está recebendo no Santa Catarina muita migração interna do Brasil e externa também de outros países que vêm trabalhar aqui. Claro. Porque essa deficiência existe. Sim. Mas você tem que pegar essas pessoas e qualificar elas. Porque mesmo com essa oferta de mão de obra, não se supre o que precisaria ter, porque você tem que preparar o funcionário, ele tem que saber, ele tem que estar preparado para operar aquilo ali, ele tem que ter cultura de segurança, né? Que isso é uma coisa que se você contrata um pintor para pintar a tua casa, vai ter pintor que vai chegar lá e vai te dar um preço X, e vai ter outro que vai dar um preço 2X, e tu não vai entender, vou fazer com X. Aí se tu fores fazer, se tu tiver um pouco de formação, vamos dizer assim, cidadão, né, de legislação, e tu vê os dois trabalhando, tu vai optar pelo mais caro. Por quê? Porque o mais barato vai trabalhar com uma escada, vai trabalhar sem cinto de segurança, não vai botar linha de vida. E isso não é preocupação até dar um acidente. Claro. Porque dar um acidente, a responsabilidade é de quem contrata. Certeza. E de repente o mais barato te proporciona um risco muito maior. E assim, eu tenho a história minha pessoal, de um pintor que queria fazer o serviço lá em casa. Certo. Porque queria, seu gentil. Eu falei, aí ele deu um preço lá, eu falei, tu tem curso de segurança? Não, gente, não preciso disso, eu faço isso daí. Então não vai fazer serviço nenhum aqui. Mas o que é? Não, faz o curso de segurança lá. Aí tem uma empresa que presta serviço pra gente, ele fez o curso de segurança e aí foi trabalhar lá em casa. Eu disse, eu contrato o andaime pra ti, não precisa mexer no teu preço e tal, mas tu vai trabalhar. E eu disse, como é que foi o curso? Nossa, gente, depois que eu vi aqueles vídeos lá, eu não quero mais trabalhar sem cinto de segurança, sem andaime. Eu comecei a pensar na minha filha, na minha família. Eu fiquei feliz, consegui mudar a cabeça de uma pessoa. Atingiu positivamente. Eu acho que mais ou menos isso aí, é um pouco a ignorância. Mas isso é uma situação que a gente vê o tempo todo. Claro, em todas as áreas. Todas as áreas. Em todas as áreas.
E quais são hoje as principais... eu li uma matéria uns dias atrás sobre a Prelog, hoje tendências dos pré-fabricados, as principais tendências hoje. Bom, pré-fabricado é uma área que entrou no radar da construção civil já lá nos anos 90, né? Até antes, talvez. Começou lá em São Paulo com a Concide Pré-Fabricados, que é uma empresa que foi uma das primeiras que botou no mercado, com força, isso e tal. E a diferenciação é que era muito caro. Era muito caro comparativamente com você fazer um pavilhão com a Concide, era uma espécie de grife, era muito caro. Depois a Cassol veio, Cassol Pré-Fabricados, ali de São José, e o doutor Adroaldo, de saudosa memória, fez um case brasileiro e transformou a Cassol numa empresa de alto renome. Uma potência. E transformou o mercado de construção civil, mas ainda era muito caro, comparativamente com as empresas que tinham uma preocupação com prazo, rigidez, as multinacionais, elas entraram comprando e isso valia a pena para ela. Claro. Mas o cara que fazia o galpão dele lá, para fazer a empresa dele, não tinha. A modernização da economia criou a seguinte situação hoje. Os empresários que estão hoje no mercado, eles começam a fazer conta o seguinte: é muito melhor eu pegar esse dinheiro que eu tenho e guardar no meu capital de giro e pagar uma locação do que fazer o meu galpão, a minha sede. E é melhor eu estar dentro de um condomínio logístico que eu ratei um condomínio e alguém administra segurança, tenha lá um refeitório para todo mundo, tenha lá um campo de futebol para todo mundo, tal, para o meu funcionário se sentir bem dentro de um contexto, do que eu ter que fazer isso na minha indústria. É um custo que eu não quero, não tem como fazer, é muito mais vantagem. E aí entram os condomínios logísticos e entram os pré-fabricados. Aí as empresas como a minha, muito mais lá no Vale do Itajaí, porque lá tem muito mais indústria e empresas do que aqui, criaram essa cultura, começaram a criar essa ideia. E isso começou a vir, e hoje isso é quase que uma unanimidade. Então, dentro desse contexto, o pré-fabricado, ele criou uma dimensão de, como tem muita tecnologia disponível hoje, né, disponível de indústria, como existem tem muita gente, muita demanda para isso, e começou a ter muita indústria também, o mercado começou a ficar mais preparado e os custos. Então, hoje, se você for... também tem outra coisa a ver com a complexidade da nossa economia, né? A legislação hoje é muito mais forte do que era na época. Então, hoje é muito caro você deixar uma situação a descoberta. As pessoas querem tudo mais detalhado. E o empresário, quando vai comprar uma estrutura para fazer a indústria dele, ou a casa dele, a sede da empresa dele, é muito mais vantagem para ele deixar isso para alguém fazer, e ele vai lá e entra dentro quando estiver pronto, do que ele inventar de fazer por conta própria. Então, a área de pré-fabricado, no nicho que eu trabalho, que são galpões pré-moldados, estruturas pré-fabricadas para prédios até 3, 4 pavimentos, nesse padrão aí, nessa altura, elas estão, hoje, em termos de comparação, o custo é mais barato tu contratar a estrutura com esse tipo de situação, com pré-fabricado, do que o pessoal. Só que, além dessa área, existe uma tendência mundial que o Brasil está seguindo, que é a vamos dizer assim, a da mecanização, da customização, da reengenharia da construção civil, que é a tendência americana. Aí você vê indústrias sendo montadas como se fosse Lego. Casas como se fosse Lego. Então, você faz determinadas peças e leva para o canteiro das casas e monta elas e sai a casa. São tendências no mercado que tem empresas fazendo já, lá no sul do estado, tem uma famosa, que acho que é a Brasil ao Cubo. O próprio Justus, a gente falava, ele está entrando nessa área, e é um mercado... E o custo? For comparar um com o outro? Assim, a verdade, eu acho que o custo é mais barato. Só que tem uma coisa chamada cultura. Se você for fazer uma casa hoje, isso tem que começar lá pelo arquiteto e tem que começar no cliente, passar pelo arquiteto para chegar na indústria.
tudo que é industrializado, ele tem que ter uma certa padronização. Então, com o tempo, essa padronização vai ficando mais barata, aí você vai criando mais padrões, Claro. uma variedade de padrões. Mas no começo, existem padrões rígidos. Então, Sim. você tem alguns tipos de residência que você não vai... Por exemplo, uma residência oval, né? Ela é uma obra de arte, não dá para fazer pré-fabricado, né? Agora, o que pode ser feito é ter tecnologias que vão entrar dentro da raiz dessa construção, que vão ser pré-fabricadas. Claro. Aí, a tendência do drywall é uma característica dessa, do steel frame, que são as construções em aço pré-fabricadas, Certo. paredes e gesso acartonado, os revestimentos, o encanamento, a parte de tubulação. Claro. Isso tudo tem que ir para esse caminho aí de que os americanos chamam de do it yourself, algumas coisas que é o cara comprar vai nos Estados Unidos, vai lá na Lowe's, que é uma casa d'água dele lá, né? Certo. Compra tudo, sai nas costas, aluga uma U-Haul lá, bota dentro dela, vai para casa e faz a tua ampliação. Sim. Aqui no Brasil não tem isso ainda. Isso é parte desse contexto de pré-fabricado. Claro. Que lá na frente é uma indústria que vai fazer lá 1000 casas lá no Texas. Aí ela pega e monta uma ponte rolante, sai produzindo e aí monta um canteiro industrial para fazer um loteamento. Um loteamento com casa, com residência. Sim. Isso é uma tendência mundial que o Brasil está seguindo. E eu tiro o chapéu. A nossa área é a substituição da estrutura, do esqueleto. Claro. Que é a estrutura mais pesada. Sim. De um galpão, de um prédio, de uma residência que tem uma certa qualificação para servir para para fazer uso dessa tecnologia. E quem é o teu cliente hoje? Meu cliente é um empresário, um microempresário, um médio empresário, empresário em expansão. Tem muita gente na área de prestação de serviço que monta lá uma empresa para fazer transporte de distribuição de transportes, distribuidores, pequenos distribuidores, médios distribuidores. Eu tenho lá, tem muito investidor que compra pré-fabricado também para alugar. Entendo. E hoje o galpão pré-fabricado, ele tem essa... Eu pessoalmente acho, o nome é esse, galpão. Mas ele dá uma espécie de conotação restritiva. Porque se tu falar assim, a minha sede ficar no galpão tal, a pessoa tem um olhar pejorativo. É pejorativo. Pejorativo, galpão é pejorativo. Porque o galpão ficou tão popular que virou isso aí. Mas hoje o galpão não é mais o que era. Né? Hoje é uma estrutura. Você faz sedes com toda a qualificação de um belo escritório. Com certeza. Se você é aluno do ensino médio das escolas estaduais e tem pressa para fazer acontecer, eu tenho a dica certa. O governo de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado de Educação, lançou o CATEC, o Catarinense Técnico. Você pode escolher entre as mais de 10 modalidades de cursos técnicos gratuitos. E aí vem a parte boa, você conclui o ensino médio com 2 certificações e sai muito mais qualificado para o mercado de trabalho. CATEC, Ensino Técnico Gratuito, Secretaria da Educação, Governo do Estado de Santa Catarina. Essa ideia aí é a ideia de substituir a ideia do pré-fabricado que eu produzo, é a ideia de entrar para atender essa população de empresas, de distribuidores, de transportadores, de players do mercado da construção, do mercado de varejo e de atacado. Eu tenho clientes lá que vão desde distribuidores, dos meus galpões locados, né? Distribuidores de telefone, celular, de operadores nacionais, de operadoras nacionais que tem um volume, a sede deles é para distribuir os celulares que eles vendem aí no mercado. Eu tenho empresas de alta tecnologia que mexem com fibra ótica e que são locatários meus. Eu tenho transportadores que transportam bebida para essas fábricas de grandes do Brasil, a Ambev, a Petrópolis. A gente tem supermercado
customizando a área de pré-fabricado. Então não tem, assim, tem um pequeno, um médio e o grande e o grandão. Tem todo mundo usa isso aí. Limite. E não tem essa, se fosse o custo o problema, ia ser só um tipo de cliente, certeza. Não é? Então, esse é o meu cliente. Agora, é claro, como toda empresa tem a formação da imagem dela, a Prelog é uma empresa que eu posso dizer que ela começou faz pouco tempo. A Prelog em si, ela tem 2 anos ou 3, eu comecei em 2021 a pensar nela. E ela não tem hoje o currículo de entrega de obra que os meus concorrentes têm. Claro. E se eu for olhar para os meus concorrentes, eu olho, dou bom dia e digo que bom que vocês estão aí. Claro. Mas a minha preocupação não é ser a maior e também não vou ser pega e dizer se é melhor. Eu quero ser referência. Claro. Referência no mercado. Essa que é a ideia. Você tem que ter um conceito teu próprio de uma empresa que seja que tenha um olhar de mercado diferenciado, que tenha um comprometimento com o cliente a todos os níveis, desde mercado até desde o que ele quer, a esclarecer o que ele precisa, às vezes, se comprometer com o prazo com ele e se comprometer em conversar, em ter comunicação aberta. Claro. E dentro disso aí você tem um preço, que é o teu preço. Então, criar esse padrão de referência no mercado, que tem a ver com tudo isso aí, para ter isso aí tem que ter qualidade, tem que apresentar segurança estrutural e segurança de contrato para ele, e tem que ter uma preocupação em não deixar um legado negativo, fazer uma indústria que tem uma preocupação com o meio ambiente, tem uma preocupação com a segurança do seu trabalhador, que não tolere o que não seja correto e justo. Claro. Acho que isso é um... Que tem que acreditar. Não, principalmente tem que acreditar, porque se pegar um empresário, às vezes o cara olha para tudo que é... Hoje, eu olhando para trás, viu o que a gente fez, a gente fica... Sim. A gente às vezes olha e acha que podia ter sendo menos exagerado, vamos dizer assim. Eu ia colocar aqui na mesa, queria te ouvir a respeito disso, ser empreendedor no Brasil é um ato... o cara, ele é praticamente um herói, né? O empreendedor não é só no Brasil, que é assim. Eu estava ouvindo outro dia o cara da geração de valor lá, o Flávio Augusto, falando. Ele estava falando que ele fez uma estatística no Brasil, 82% das empresas que abrem, elas fecham no primeiro ano. Aí ele foi ver nos Estados Unidos, 76%. Aí falou assim, não é tão diferente do que aqui. Claro. Mas a questão toda do Brasil que eu vejo tem uma espécie de preconceito contra o empresário. Certo. Porque você, para ser empresário, tem que começar como empreendedor. Claro. O empresário, em tese, é aquele cara que tem uma empresa, está lá, está tocando, a empresa dele está crescendo e tal. Mas antes de ser empresário, um dia ele chegou lá no quarto deles e teve uma ideia e resolveu assim, esse cara todo mundo apoia. Legal, vai lá. Depois que ele vira empresário, ele vira, parece que o inimigo da economia. Aí ele vira um gangster, ele só quer saber de lucro. E eu acho que essa cultura, ela machuca um pouco a gente. Porque a gente tem que entender que nós fazemos parte de um país, de uma nação, e que para existir um tem que existir o outro. Com certeza. Não adianta a gente achar que um é melhor que o outro. Então isso é uma coisa, um explora o outro. Eu acho que a hora que a gente mudar um pouco isso aí, que não tiver tantos preconceitos, tantas ideias contra todos os setores, tanto contra o trabalhador quanto contra o empreendedor, empresário, acho que isso muda muito. Agora, de um modo geral, a gente também tem uma outra situação brasileira, que é a nossa peculiaridade de ambiente de negócios. Né? Certo. Eu diria o seguinte, não tem lugar melhor para ganhar dinheiro e para fazer empreendimento que no Brasil, mas... também você tem que passar uma arrebentação. Quem já surfou sabe o que é isso, né? Tu, quando pega a prancha, tem que passar a onda ali, né? Claro. Então, essa arrebentação era um teste de morte. Porque você lida com todos os tipos de legislação discrepante, que você não sabe para onde o que é o correto, o que é o justo, onde é que está a opinião correta, porque aparece a opinião... Você lida com... órgãos públicos que nem sempre estão antenados. Claro. Eles falam muito
Brasil tem que crescer, o Brasil tem que crescer, mas na hora que você vai lá, apresenta um plano. na hora que você vai lá precisar deles é a burocracia, né? Você lida com as dificuldades da própria economia, né? Claro. Que são os seus fornecedores que às vezes atrasam. Com Então certeza. isso tudo se olhar por esse caminho é um ato heróico. Legislação, também, né? Porque assim como a gente estava falando um pouquinho antes, a tecnologia foi correndo por fora, o RH não acompanhou e a legislação também ficou para trás. Então tu tem a tecnologia, não tem a mão de obra e ainda tem a legislação. Legislação é dos anos 40. Que ainda, no momento que tu tenta emparelhar uma coisa com a outra, ela te breca o teu crescimento. Mas eu vou parafrasear um ex-presidente que a gente teve, não vou falar o nome, senão eu vou fazer propaganda, não quero... Fica tranquilo. Mas assim, ele dizia que a gente, apesar de tudo, tem que ser otimista, porque se a gente for pessimista... Sim. Então eu sou uma pessoa otimista, de um modo geral, com o que a gente construiu e com o mercado, eu acho que nós estamos... No caminho. Eu acho que a gente está no caminho e eu vejo, sim, falando de Brasil, a gente tem muita autocrítica destrutiva dentro da nossa nação. Sim, está entranhado. A gente tinha que ter uma ideia mais de união e de entendimento, compreensão do papel de cada um. Claro. E aí as coisas iam ser mais fáceis. E eu acho que a gente está chegando lá. Sim. Outra coisa que tu comentou aí, que eu acho legal a gente... passar aqui para quem assiste, que é a situação da economia, ambiente favorável em Santa Catarina para negócio. Quando a gente pensou podcast, quando a gente pensou marketing e sucesso, foi uma das coisas que eu defendi internamente, que é o quê? Hoje, Santa Catarina, em relação aos demais estados, ele tem uma vida... Posso estar enganado, não tem seus problemas? Tem, como todos os estados têm. Mas eu ainda acho que tem uma situação mais, talvez, saudável ou confortável para negócio. Estou enganado? Santa Catarina é diferenciada em termos de país, né, do Brasil. Mas não porque nós sejamos melhores que todos, não é no sentido de, eu sou catarinense, não é nada disso. É porque eu me lembro da época que eu fazia a ESAG ainda, né? A gente partia, eu era muito antenado com a economia, com o crescimento brasileiro e tal. E a gente observava, os outros estados, eles voavam. Claro. E Santa Catarina era um patinho feio, né? Assim, se você falava no sul do país, era Paraná e Rio Grande do Sul. Sim, Santa Catarina não existia. Quando se falava de Santa Catarina, se falava das maiores indústrias que a gente tinha na Bolsa, que era a Hering, era a Artex, a Malve também, a VEG, mas assim, era extemporâneo. A Embraco, quando saiu em Joinville e tal. O que acontece? Mais uma coisa que se falava, eu me lembro de palestras de grandes economistas brasileiros, o Simonsen, o Langoni, eu acompanhei tudo isso em 84, e eles falavam que Santa Catarina tem um desenvolvimento uniforme. Não existem polos urbanos que engolem as suas regiões metropolitanas. Certo. A maior cidade nossa hoje é Joinville, não é a capital. Que é uma diferença, é um ponto de reflexão. Certo. Tu Então, acha que isso pode ser positivo? Isso é positivo. Por quê? Porque você consegue... as cidades que são os ambientes. A cidade, numa economia, elas são os ambientes que criam as otimizações econômicas de mercado. Certo. Se você vai lá para São Paulo... 51% do PIB nacional é feito naquele estado. Sim. Então, se você andar numa quadra lá, numa cidade, você é capaz de você encontrar o PIB de uma cidade de um outro estado naquela quadra bairro. lá, num bairro. Fazendo essa comparação, por esse lado, você tem muita oportunidade de ganhar dinheiro lá, numa cidade como aquela. Mas, se você olhar as outras cidades, o que sobra depois disso... Claro. É o contrário.
Certo. são reinos, né? São catedrais de pobreza, Claro, de claro. falta de recursos, de Sim, falta de sim. capacidade. E isso mudou muito, porque as cidades começaram a mudar. Mas Santa Catarina saiu na frente, na minha opinião, Uhum. porque ela tinha esse desenvolvimento uniforme. Então, quando as tecnologias chegaram, todo mundo cresceu junto. Ok. Não houve uma polarização de uma região. Uhum. Então, quem vem para cá hoje nota essa diferença. Não sabe muito bem por quê, mas é Sim, isso aí. Nós sim. tínhamos diversos polos com capacidades, Claro. capacidade empreendedora, capacidade financeira, Certo. empresas, e isso permitiu que, quando houve as oportunizações de investimento, de tecnologia, todo mundo estava preparado para isso. Então, você pega, por exemplo, no Sul, nós tínhamos a cerâmica, o carvão. Claro. Aqui é a capital. Joinville era a indústria metal-mecânica lá de Isso. Joinville. Blumenau eram as têxteis. Chapecó são as proteína animal. Isso criou uma divisão, uma diversificação muito forte. Lages Sim. tinha a característica dela lá. Então, isso criou uma diversificação muito grande, um capital humano e um capital preparado para quando houve a mudança da estrutura econômica do Brasil, eles aproveitaram isso muito mais uniforme do que os outros, em outros estados. Né? Sim. E tem a nossa colonização, que tem essa cultura do empreendedor. Né? Claro. Com a nossa colonização europeia, as micropropriedades, não tem latifúndio quase de Santa Catarina, elas criaram essa facilidade de diversificar, de microempresários, de pequenos empreendedores, pequenos empresários que tinham sua autonomia lá na sua cidade e saíram para a empresa, saíram para a microempresa, saíram para a prestação de serviço. Certeza. E querendo ou não, uma coisa está ligada na outra. Total. A gente falou em logística. Sim. Como é que tu vê um pouco assim essa situação da logística? Tu acha que também é um problema pra gente hoje? Logística em si? Logística no Brasil, tu fala ou em Santa Catarina? Santa Catarina, no Brasil. A logística, a nossa limitação logística, ela tem muito a ver com os modais, né? A gente usa só o modal. Preponderantemente, o nosso modal é transporte rodoviário, dentro do Brasil. Isso é uma coisa que limita muito. Claro. Mas, assim, dentro do que a gente viu nos últimos anos, com toda a dificuldade e a velocidade devagar que as coisas acontecem, o que está acontecendo é que os operadores de logística estão se modernizando. E eles trazem de arrasto, usando um termo bem popular, trazem de arrasto o Estado... O universo deles. Se nós for analisar o Estado de Santa Catarina, nós estamos com um porto em Bituba, temos um porto em São Francisco do Sul, Itajaí, Itapuã, e está saindo agora em Barra do Sul. E são portos muito, muito fortes. É muito porto. E o que acontece? O que isso permite? É uma migração, uma chegada de empresas que querem operar coisas, operar esses modais que têm muito mais... que não são tão caros do que você se instalar num porto mais populoso. Mas se uma empresa quiser se instalar hoje e ela for olhar Paranaguá, for olhar o que tem aqui, ela vem preferir para ficar aqui. Por quê? Porque lá em Paranaguá está tudo lotado. Santos está tudo lotado. Para te montar, acho que até os terrenos estão mais caros. Sim. Então, nós se antenamos para essas situações. Então, em termos de logística, eu acho que a gente tem que criar oportunizar novos modais, transporte marítimo, transporte ferroviário, mas são investimentos caros de longo prazo. E aí eu não vejo isso no momento com facilidade. Agora, em termos de logística nossa, aqui na nossa região, a gente teria que ter um pouco mais de planejamento efetivo para fazer as outras rodovias que faltam, né? Porque está se falando muito de contorno viário. O contorno viário vai acabar agora, aí parece que está resolvido o problema. O contorno viário resolve um problema. E nós temos que ter outro, já tinha que começar a planejar o outro. Claro, o próximo. Mas, assim, os operadores que mexem com isso, as transportadoras, as distribuidoras estão bem antenados. Hoje nós vemos tecnologia para tudo quanto é lado. Sim. É muito diferente você
Você pegar hoje um CD de celular hoje e um CD de celular há 15 anos atrás. Sim. Hoje o cara controla tudo por robô, claro. se ele quiser. Bota sistema de drive-in e é tudo automatizado. Esse é o tipo de produto que eu quero permitir. Claro, claro. E a gente tem aqui, né, na região já Mercado Livre, empresas de refrigerante, vem se estabelecendo bastante tempo. Tu comentou também que são 2 anos de pré-log. Tu almeja para pré-log daqui a 5, 10 anos? Isso parece clichê, mas é uma coisa que é realidade e que exige planejamento e exige organização. Isso é uma pergunta bem interessante, porque a gente tem, como é uma empresa que surgiu dentro de uma demanda minha interna, eu não tinha nunca parado para pensar em mercado. Certo. Comecei a pensar em mercado quando eu vi que acho que a gente faz coisa melhor do que está acontecendo aí, ou tão boa quanto. Então, aí vamos estruturar ela, vamos criar essa ideia. Eu vejo a Prelog com um posicionamento de mercado referencial, uma empresa que seja conhecida e que seja referência para o mercado de modo geral. Eu vejo ela crescendo muito, porque hoje, na prática, a gente não é consultado porque não é conhecido. Claro. O pessoal não conhece. Se chegar pré-log, eles não... Então, eu naturalmente entrando no mercado, a gente vai ser parâmetro e a gente vai concorrer de igual para igual com os maiores. E eu vejo ela com outros produtos de tecnologia que pré-fabricados sendo fornecidos, que hoje eu não produzo porque requerem investimentos de médio e longo prazo. Ok. E isso é interessante pelo seguinte: a gente tem a oportunidade de buscar crédito ou de até capital próprio para fazer uma nova linha industrial, para aumentar o portfólio de produtos e tal. Mas isso é uma decisão minha, pessoal, de consolidar o que a gente tem. De consolidar o que a gente está fazendo. Hoje a gente fabrica não só galpão, mas estaca protendida também. E a nossa estaca, ela tem um diferencial que ela tem, ela além de ser um produto que para estaca é muito bem acabado, porque não precisava ser tão bem acabado, claro, porque vai ser enterrada, mas é o processo de fabricação dela que permite isso. Mas ela tem um sistema de solda que para estaca soldada, ele ajuda muito. O que é estaca soldada? Estaca soldada é aquela que, quando o terreno é muito mole, no linguajar popular, e você bota uma estaca, quando você botar outra em cima dela, você bota uma luva e encaixa uma na outra. Certo. Mas tem soldas que são tão moles que se você bota uma estaca e bota a luva solta, quando tu dá o primeiro soco naquela estaca, a de baixo vai embora. Ela se perde. Então o que se faz? Se cria uma tampa de aço, de chapa, certo, e quando for encaixar outra, solda uma na outra. Aí ela vai inteira. Isso é uma alta performance e não é qualquer um que não tem facilidade no mercado para encontrar isso aí. A gente faz isso aí. Então a gente busca produtos que têm uma tecnologia diferenciada, que tem alta performance. Essa que é a ideia. E assim, a tecnologia vai aparecendo, a gente vai olhando. Claro. Hoje o que eu tenho, a minha indústria ela tem uma alta tecnologia. Podia ser mais? Podia. Mas vamos começar, vamos de acordo com o que dá, né? Sim. E já está acima da média aí do mercado. Claro. A gente tem que... acho que a empresa é assim, ó. A gente monta a empresa, estrutura ela e tem uma hora que ela tem que andar um pouquinho por conta dela. O mercado vai dizer para onde é que ela tem que ir. Com certeza. O empreendedor tem que ter visão, muita visão, né? E tem que ter muita confiança no que ele vê. Mas ele, quando lança no mercado, ele tem que ir até... É igual a filho, né? Não vou dar tudo, senão ele fica mimado. Agora ele tem que andar um pouco por conta própria. Então eu vejo daqui 10 anos ela bem consolidada, com uma carteira de clientes que veja ela como referencial. Mas eu não sei quais são os produtos que ela vai fazer além desse. Eu sei o que nós vamos estar fazendo. Eu sei que nós vamos estar fazendo muita coisa. É isso que eu sei. Que legal. E a Firenze?
Quer falar alguma coisa da Firenze também? A Firenze é, vamos dizer assim, é a mãe, né? Ela nasceu, ela que é a mãe da Prelog, né? Sim. A gente, quando eu montei, eu sempre tive uma preocupação muito grande de criar diferenciais nos nossos empreendimentos. No início não foi possível, até certo ponto, porque a gente usou uma estratégia para crescimento de muitas parcerias. Então, a gente foi criando parcerias e uma parceria com sócios, não Sim, só com o dono da terra. Né? Então, numa parceria, a gente acaba perdendo um pouco o DNA em nome da condição de estar jogando junto, de estar trabalhando junto. E a primeira coisa que eu fiz quando eu fiz o meu primeiro empreendimento sozinho, que vai fazer quase 10 anos, ou 7 anos, eu disse, não, esse aqui nós vamos fazer como eu penso que tem que ser. E aí a ideia, a partir dessa época, foi construir legados urbanos, não criar simplesmente pedaços de terra para o cara morar. Certo. Criar legados urbanos. Urbanizar de fato as praças, criar diferenciais para as pessoas se sentirem diferentes. Okay. A evolução disso foi humanizar os ambientes urbanos, né? Criar espaços em que as pessoas contemplassem a sua existência, elas pudessem contemplar. Então você coloca lá uma escultura e acha um artista famoso para fazer. Aí te pergunta, Oscar Niemeyer, tá bom? Pois é, o nosso empreendimento lá na Palhoça, que eu estou lançando agora, que a nossa agência vai lançar, é o Altos da Pedra. Legal. Ele vai ter uma escultura do Oscar Niemeyer no centro da praça. Que bacana. Uma escultura chamada Encontro da Curva com a Reta. Olha só. Que faz parte... Só podia ser Oscar Niemeyer. Só podia ser. Encontro da Curva com a Reta 3, é o nome da escultura, 3, que tem 4 dessas. Só. E foi um conjunto de esculturas que ele deu para a mulher dele em vida, para a esposa dele, para a Vera Lúcia Niemeyer. A gente foi lá adquirir os direitos de execução dessa estrutura. Carinhosamente, nós estamos dando estamos mostrando essa escultura nas capas do nosso book e tal, do Altos da Pedra, que é o nome do empreendimento. E ele é um case de sucesso. Que legal. Um case de sucesso que vai marcar a história da Palhoça e eu acho que vocês vão ter a oportunidade de conhecer lá, porque a gente vai convidar para o lançamento. Com certeza. Esse é um exemplo de legado urbano que a gente cria. Que lá nós vamos ter uma escultura de 8 metros de altura. Olha só. Que vai ficar no centro da praça. Que vai ter o nome de Praça Oscar Niemeyer. Que bacana. Então, esse é um exemplo. Eu tenho outros tantos aí. Então, Gentil, sabe que 50 minutos é pouco. Ainda mais quando a gente traz alguém aqui que tem propriedade naquilo que fala. Então, a gente vai combinar que depois a gente vai fazer um outro para a gente falar desse empreendimento. Pode ser? Combinado? Combinado. Então, falei aqui com Gentil Cordioli, da Prelog Firenze. Foi um prazer conversar contigo. Prazer mesmo. Parabéns aí pelo conhecimento. Obrigado por ter vindo.